Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer uma live com vocês agora, falar a respeito da política monetária de uma maneira geral e particularmente do Brasil, que nos interessa mais de perto. Vocês, hoje é segunda-feira, isso deve ter sido quarta-feira, à noite começou uma nova política do Banco Central. A nova política do Banco Central, meus amigos, é algo que você pode considerar assim um verdadeiro absurdo. Não sei se vocês conhecem uma frase do Albert Einstein que diz: insanidade é fazer as mesmas coisas e achar que elas vão apresentar resultados diferentes. É isso que parece, mais ou menos isso que ele diz. Isso parece que está acontecendo com o presidente do Banco Central, o maior presidente do Banco Central do mundo, de todos, pelo menos 4 vezes ele foi considerado como tal. E daí eu pus o nome desse artigo que eu estou fazendo: Morte e ressurreição imediata da taxa de juros. Porque, olha só, se alguém morre, né? Acho que só Cristo ressuscitou. Claro, eu tenho dúvida total e absoluta que nunca existiu isso, mas essa morte e ressurreição é imediata da taxa de juros. O de Cristo levou 3 dias, parece, né? Segundo aí os católicos crentes. E, meus amigos, vocês têm que entender que foi muito rápido essa ressurreição da taxa de juros, principalmente sabendo que vai aumentar a taxa de juros para quê? Para controlar a inflação. Por quê? Porque a economia deu sinal que vai crescer mais do que eles estão esperando, vai crescer acho que 2,5%, um negócio assim. E você ficar imaginando que o Banco Central está preocupadíssimo com o crescimento do Brasil, tanto preocupado que ele vai aplicar a mesma política que aplicou desde março de 21, uma política de juros altos para combater a inflação. E a inflação não chegou à meta desejada pelo governo. Não chegou a essa meta desejada pelo governo. Então, nós podemos considerar que foi uma política até aquele momento desastrosa. Uma política que não fez absolutamente, não trouxe nenhum benefício para o país. O que é que fez essa política até agora? Os juros continuam altos, a política, a taxa de juros continua altíssima e nesse período, por várias vezes atingiu o privilégio de ser considerada a taxa de juros mais alta do mundo, taxa de juros reais mais alta do mundo. E foi isso, talvez, que elegeu o nosso presidente do Banco Central, né, como o maior presidente de Banco Central do mundo, ou melhor, sei lá. Isto é um absurdo, porque se nós analisarmos do ponto de vista da análise para um presidente de Banco Central, o Roberto Campos Neto tinha algumas metas que ele tinha que atender. Ele tinha que defender a moeda. Defender a moeda é com. É, a mo- Engraçado que eu acho esse termo horrível, defender a moeda. Tem que defender a moeda. A moeda está ali, a moeda é neutra, não tem nada a ver com essa coisa aí. Ele tem que baixar a inflação. Ele tem que controlar a inflação, deixar a inflação dentro dos padrões normais, 2, 3%. E ele não consegue isso por todo esse tempo. Levou a taxa de juros a 13,75. Agora imagina só, os Estados Unidos, em 1929, depois da crise, aplicou a estratégia de colocar a taxa de juros básica mais baixa
do que a taxa de crescimento da economia. Se nós fôssemos aplicar isso aqui no Brasil, olha o crescimento que nós deveríamos ter, porque a taxa chegou a 13,75. O crescimento devia ser lá por 20%, o crescimento do Brasil. Você vê o absurdo e a contradição que está existindo com essa taxa de juros alta, né? Então não conseguiu nada. Desemprego, quebrando empresas, reduzindo o crescimento econômico, aumentando o endividamento do país, os déficits públicos continuam fortes. Quer dizer, como é que esse Roberto Campos Neto pode ser considerado o maior, o melhor presidente de Banco Central do mundo? Imagino que serão os outros, né? Por isso que eu acho que o que mais considera nessa classificação é exatamente a taxa de juros altos, que é a taxa que mais beneficia o sistema financeiro. E ninguém, acho que poucos países beneficiam tanto o sistema financeiro quanto o Brasil em relação à taxa de juros. É um absurdo. Nós somos a besta quadrada do mundo, entregando nossos recursos, não é? Nosso trabalho para os outros. Muito bem. E aí, eu já tinha mostrado essa confusão toda que está havendo, e já tinha dito, várias vezes eu digo isso, e continuo afirmando, não tem ninguém que entenda de política monetária. Porque política monetária é tratada pelos economistas, e economista não entende de política monetária. Veja só, Roberto Campos, na véspera dele falar com Lula, ele baixou a taxa de juros e disse que nas três próximas sessões ele iria baixar 5 pontos base nas próximas três sessões daquela época. Ele se encontrar com Lula no outro dia. E eu tenho a impressão que aquilo foi uma maneira de apaziguar o Lula, que estava cobrando dele terrivelmente que ele baixasse a taxa de juros. E não sei por quê. Ele baixou a cabeça e foi lá falar com o Lula e disse isso talvez para agradar e ter um encontro razoável com o Lula. Mas naquela época mesmo, no dia anterior, os Estados Unidos estavam com problema. Querendo fazer com a taxa de juros, porque a inflação estava continuando alta, a taxa de juros alta, a taxa de juros do Banco Central americano, do Fed, era 5,5%, a taxa de juros mais alta nos últimos 30 anos nos Estados Unidos. E mesmo assim, a inflação não estava cedendo e a economia estava crescendo. Muito bem. Agora acontece ao contrário. Os Estados Unidos estão baixando a taxa de juros, economia em crescimento, e eu acho que a inflação está cedendo nos Estados Unidos. E o Brasil ficou com medo do crescimento gigantesco do Brasil, 2,5%. Um país que tem 250 milhões de pessoas, um país que tem o maior aquífero do mundo, o maior rio do mundo, o Amazonas, né? As melhores condições climáticas do mundo, não tem vulcões, não tem terremotos, não tem, não tem desertos, não tem gelo, neve, etc. É um país abençoado por Deus. E esse país não cresce. Tem mais de 40 anos que o Brasil, crescimento médio nesses últimos 40 anos, ligeiramente acima de 1%. Está vendo? E sabe qual é a consistência? É a taxa de juros altos para combater a inflação. Nesse período todo, taxa de juros alta para combater a inflação, taxa de juros alta para combater a inflação. O país não cresce, não combate os juros, e a inflação cresce, etc. Tal. Primeiro, eu acho que, tenho quase certeza hoje em dia, que economista não sabe o que é inflação. Ele não sabe definir o que é inflação. Ele não percebe exatamente o que acontece, por que existe a inflação. O economista parece que não sabe, não. O economista é tão teórico,
que as teorias dele, ele não sabe como medir o resultado delas. Porque se ele soubesse medir os resultados delas, talvez ele melhorasse muito a situação do mundo de uma maneira geral, da economia de uma maneira geral. Eu vejo aí e observo as declarações dos economistas, que são o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, etc. Tal. O conhecimento de contabilidade é zero. O conhecimento de teoria da partida do Brasil, ele não sabe nem que existe. Eu estou dizendo, pessoal, porque eu sou economista. Eu sou professor das principais instituições de ensino do Rio de Janeiro. IAGPUC, IBMEC, Fundação Getúlio Vargas, UERJ, e atendendo, dando aula no Banco Central, dando aula na diretoria do Banco do Brasil, dando aula no BNDES, na Vale do Rio Doce, até para Norberto Odebrecht, que hoje não tenho vergonha de dizer isso, mas andei por aí dando essas aulas todas e eu conheço, porque tinha muitos economistas na sala de aula. Eu acho que o profissional que será maior beneficiado de entender de contabilidade será o economista. Porque a economia é interligada à contabilidade. Não tem para onde correr. Eu acho que o economista cometeu um grande furo profissional de economia. Ele não perceber isso, essa ligação, e não perceber que contabilidade é uma das mais importantes ciências da atividade econômica, se não a mais. E outra coisa, praticamente ninguém conhece contabilidade. Basta dizer que tem um erro de contabilidade de 530 anos que ninguém comenta sobre ela. Existem vários erros dentro da contabilidade que nós atuamos atualmente. É claro que o economista não sabe disso. O próprio contador não sabe disso. Tem 530 anos. Se soubesse, já tinha feito. Eu realmente cheguei a isso e escrevi esse livro aqui para mim. Né? Nesse livro vocês vão encontrar como aconteceu o erro e como corrigir o erro. Tá certo? Então, eu tenho a impressão que isso também afeta muito, porque os resultados de economistas no combate à inflação são desastrosos. Um dos homens tornou um papa da economia, o Paul Volcker. O Paul Volcker quebrou uma inflação dos Estados Unidos que estava já de dois dígitos. Ele pegou a taxa de juros, também colocou lá em 2016, 18, chegou a 16, 18%. E realmente quebrou a inflação. Mas o que estamos reparando é o seguinte: taxa de juros não foi feita para derrubar a inflação. Taxa de juros, ela foi feita, ela é adequada para você quebrar as empresas, quebrar o crescimento econômico, indiretamente isso vai atingir a inflação. Porque se as empresas estão quebradas, se o crescimento econômico está baixo, não há problema de inflação. É a mesma coisa que você dar um remédio para derrubar o paciente, para o paciente ficar inativo, sem fazer nada, e aí a febre passa. Mas não é para derrubar a febre. Esse instrumento aí é para derrubar o paciente. Tá? É o que acontece com isso. Você vê o Paul Volcker, além de quebrar com a economia dos Estados Unidos totalmente, levou 5 anos ou mais do que isso para uma recuperação. Ele provocou uma das maiores crises do mundo. Talvez a maior crise depois de 1929 foi a crise da dívida. Os países emergentes, todos endividados pelo petróleo, financiado em dólar, e ele aumenta a taxa estupidamente e bota a taxa na altura que foi. Quebrou os Estados Unidos economicamente, quebrou os países emergentes e criou uma crise desnecessária por falta de compreensão, por falta de capacidade. Porque se o Paul Volcker soubesse os efeitos
que provocariam uma taxa de juros alta, ele não faria isso. Ele fez porque, como todos os economistas, não sabe como medir o efeito do aumento da taxa de juros na economia, na empresa, em qualquer lugar. Os economistas não estão preparados para isso. Os economistas estudaram matemática, e muito, mas deram o mínimo se deram alguma coisa para estudar contabilidade, que era fundamental e é fundamental para o profissional economista. Se você tiver um economista com expertise em contabilidade, você tem um profissional de outro. Aliás, eu criei esse perfil. Eu estou com os cursos aí para isso, para transformar profissionais em experts em accounting 5G. Por exemplo, o economista ser expert em accounting 5G. Vai ser um profissional diferenciado no mercado, de alto nível. O engenheiro com expertise em accounting 5G também será um profissional diferenciado. O engenheiro, o advogado, qualquer profissional com a especialização em contabilidade, porque contabilidade é a base de quê? Da empresa. Não existe empresa sem contabilidade. E qualquer profissional que trabalhe na empresa, ele será muito melhor, mais completo, terá mais status, maior respeito e será muito mais produtivo do que qualquer um outro. É isso aí. Muito bem. Então, eu acho que essa confusão total é incompreensível. É incompreensível, é falta realmente de conhecimentos na área contábil a respeito dos resultados provocados pelas teorias econômicas. E vejo que, olha, também tem algo aí que eu acho meio estranho, porque não tem um só sucesso. E eles insistem, insistem, taxa de juros. Acaba de ter um insucesso agora, de demais. Aliás, Paulo Guedes, nosso Paulo Guedes, grande economista, o que ele dizia a respeito disso? Ele dizia o seguinte: olha só, nós começamos a baixar a taxa de juros. E eles ainda estão subindo a taxa de juros, falando dos países desenvolvidos. E, mais tarde, quando eles começarem a baixar a taxa de juros, nós já temos subido, nós já estamos crescendo a uma taxa bastante inclinada. E dizia com a segurança total, repetiu várias vezes em vários lugares que ele foi. Nós estamos baixando a taxa de juros agora e eles estão levantando. E mais tarde vocês vão ver. Quando eles começarem a baixar a taxa de juros, nós já estamos lá no alto, porque nós já começamos a crescer. Olha o que aconteceu quarta-feira. A taxa de juros não chegou a descer. Não chegou a descer para trazer a inflação para a meta, nem isso. Foi interrompida. Morreu e ressuscitou ao mesmo tempo. E cadê o crescimento, Paulo Guedes? Desse país? 2,5% é crescimento? 2,5% é crescimento para perturbar o Banco Central em relação à taxa de juros? A inflação? Olha, eu estou achando que existe ou uma preguiça mental ou um objetivo deliberado de beneficiar o sistema financeiro. E vão beneficiar tanto o sistema financeiro se continuar dessa maneira que vão quebrar as nações. Hoje em dia, já vários artigos eu li aí, as pessoas preocupadas com o nível de dívida do mundo. Todos os países super endividados. É algo que realmente nos deixa bastante preocupados. Eu estou dizendo aqui que existe uma semelhança dos economistas do governo e os jornalistas da Globo News. Os economistas do governo estão sempre achando que a taxa de juros realmente resolve o problema da inflação. Nunca resolveu. Como agora acabamos de ver quarta-feira que ela não resolveu. E eles continuam picando. Por quê? Porque o chefe deles diz isso. Então eles repetem, repetem.
não tem independência para dizer o que é que eles sentem, dizer que está errado. Todos ali estão seguindo a mesma linha. Não, em vez de um meio ponto, podia ser 0,25, mas eles dizem assim, não, não podemos aumentar a taxa de juros agora, principalmente agora. Não poderia ter aumentado essa taxa de juros. Aliás, não penso que não vou entrar nessa questão. Mas eu sei que eles têm que dizer isso. É a mesma coisa do jornalista da Globo Lixo, que passa pano para Lula, passa pano para o Alexandre Facínora de Moraes, não é? Como se nada existisse, como se tivesse tudo normal, normalizado. É a mesma coisa que acontece com os economistas do Banco Central e do governo. Normalizaram a taxa de juros altos que quebra o país. Não tem ideia. Não existe outra possibilidade de modificar isso. Economia não é a ciência. A ciência não está sempre mudando. Por que não mudar agora para uma nova estratégia de imposto para combater a inflação? Existe uma contradição na taxa de juros altos do combate à inflação, óbvia e evidente. Primeira coisa, sem lucro não há inflação. É fácil cada um perceber. Escuta só, se eu estou aqui, compro uma coisa por 10 e vendo por 10, o que é que eu fiz? Ganhei? Não, não ganhei nada. Mas também inflação não teve. É o mesmo 10 que eu comprei, é o mesmo 10 que estou vendendo. E assim por diante. Se todo mundo fizesse isso, acabaria realmente a inflação. Então, inflação não existe sem lucro. Só há inflação quando há lucro. E quanto maior o lucro, maior a inflação. Isso é tão evidente, isso é contábil. Vê ali na contabilidade. Se eu comprei alguma coisa por 10 e vendi por 10, não estou fazendo nenhuma inflação, eu não aumentei preços. Mas se eu comprar por 10 para vender por 15, eu tenho que aumentar o preço. Aumentando o preço, o que que começa? Começa o processo inflacionário. Porque o outro vai comprar e vai querer botar lucro. O outro vai querer colocar lucro. E isso inicia o processo inflacionário. O processo inflacionário é exatamente o lucro. Não existe lucro. Não existe inflação sem lucro. Tá certo? Quanto juros mais altos é gatilho para lucro mais alto. Porque o economista é extremamente teórico, trabalha em gabinete, não sai por aí, não trabalha nas empresas. Para que serve economista dentro de uma empresa média? Não tem. Não tem serviço, não tem serviço para ele prestar, uma empresa pequena. Ou empresa média. Pode ser que uma empresa grande tenha, porque tem estudo macroeconômico, etc. Eu estou falando, mercado financeiro tem sim. Tem muito serviço para o economista no mercado financeiro, mas comércio, indústria, etc., não tem mesmo. Quando eu me formei em economia, eu olhei assim e disse, por que que eu posso oferecer à empresa onde eu vou trabalhar? Nada. Mas, felizmente, quando eu terminei o curso de economia, eu já tinha 10 anos de trabalho no Banco Econômico. Então, eu tinha uma experiência muito grande em contabilidade. E isso me salvou, me levou a ficar menos tempo desempregado. Muito bem. Então, os juros mais altos é gatilho para o lucro mais alto? É. Por quê? Olha só. Se eu tenho uma empresa, meu produto hoje custa 10, eu sei que os juros vão aumentar amanhã, sei lá, 5%, 2% ao ano, etc. O que que eu faço? Eu sei que minha despesa financeira vai ser mais alta. Se eu sei que minha despesa financeira vai ser mais alta, por que que eu vou vender o meu produto agora pelo mesmo preço que eu estou vendendo? Eu vou aumentar o preço para tentar recuperar essa despesa mais alta que eu vou ter em relação às despesas financeiras. E isso é normal. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Não precisa ser bonzinho, nem bonzão, e nem maldoso, nem malvado. Se, eu- Se alguém está vendendo um produto ali todo dia, vendendo pão, os juros aumentam, o que é que ele faz? Ele diz, meu pão eu vou botar um pouquinho a mais, porque eu devo. Eu tomo dinheiro emprestado para mover, comprar farinha, para fazer isso, para fazer aquilo.
É assim que funciona o capitalismo. E deve ser, que o lucro é uma remuneração ao capitalista, aquele que reúne os recursos financeiros, aquele que trabalha em função disso. Às vezes ele tem um próprio recurso financeiro. Eu não sou contra lucro. Eu sou contra é atacar a inflação e jogar a culpa, como faz o Roberto Campos, avô, dizer que tudo é culpa do governo, que é aumento excessivo, aumento excessivo de moeda emitida pelo governo, emissão excessiva de moedas pelo governo. E não é. Não tem uma só, uma causa da inflação que não seja o empreendedor. Olha só, se o governo gasta muito e ele emite muita moeda, o que é que tem isso a ver com o custo da moeda das outras empresas no mercado? Nada, nada. Eu estou emitindo, estou comprando mercadoria no mercado. Isso seria ao contrário. Já que eu emiti muito dinheiro, eu compro mais barato. Não é o que acontece. Por quê? Porque se o governo emite mais dinheiro, os próprios privados, bancos, etc., o que é que vai acontecer? Existe uma pressão da demanda. Não tem nada a ver com o custo do outro lado. Não tem nada a ver com os preços do outro lado. Só tem uma sabedoria, uma esperteza. Se eu sei que todo mundo está vindo comprar meu produto, não é? Eu posso muito bem aumentar meu preço para ver até quanto eu posso esticar esse preço e o mercado aceitar. É isso aí. Então, a pressão da demanda em função da emissão da moeda é nisso. Mas não é a pressão da demanda que fez o aumento dos preços. O aumento do preço foi o empreendedor observou a oportunidade de melhorar seus preços, melhorar seu lucro. Se a pressão aumentava, ele aumenta os preços. Porque se ele ficasse normalmente com o preço dele ali, não teria nada demais. Não é? A pressão vinha, comprava tudo, ele vendia mais e fabricava mais e etc. Então, daqui a pouco normalizava. Não, ele quer aproveitar logo, antecipar. É isso aí. Do outro lado, a expectativa de inflação também. Se eu tenho uma expectativa que vai aumentar a inflação, o que é que eu faço? Eu vou para a rua comprar para antecipar, para não pagar esse preço inflacionário. E o que é que faz o empreendedor? Ele está sabendo também. Ele aumenta os preços dele um pouco para poder o quê? Não deixar de ganhar essa pressão que vem da expectativa de inflação mais alta. E pode nominar qualquer coisa que você fizer, pressão de demanda, expectativa de inflação, etc. Isso tudo dá numa coisa só. É oportunismo do empresário que aumenta os preços para quê? Para realizar essa pressão de demanda. Então, meus amigos, é isso aí. Agora, que tal um BC presidido por um analfabeto, ladrão, analfabeto, ladrão? O Galípolo obedecerá cegamente ao Lula. O que eu quero dizer é o seguinte, que o BC vai ser comandado pelo Lula, e Lula é analfabeto, é ladrão. Inclusive foi preso comprovadamente por ter roubado, né? E o Galípolo, não o conheço. E parece até que tem uma boa formação como economista. Mas tem uma coisa, ele não é conhecido como profissional de renome. Ele não é, parece que não tem grupo nenhum atrás dele, não sei, eu não tenho essa certeza. E vai ser comandado pelo Lula o tempo todo. Se ele não fizer o que o Lula mandar, a cabeça dele vai rolar imediatamente, tá? O economista, mesmo o PhD, tem a formação educacional adequada e necessária para conduzir ministérios da economia e bancos centrais? Acho que não.
O economista sabe muita matemática e muito pouco contabilidade. Com a matemática que eles sabem, podem mandar homens para a Lua. E com a contabilidade que sabem, eles estão empilhando a dívida das nações até Marte. Quando eu digo isso, olha o seguinte: eu falei do Paul Volcker. O Paul Volcker foi um estrondo, quebrou a economia mundial. E até hoje as pessoas falam que foi um grande economista, porque derrubou a inflação dos Estados Unidos. Ora, um grande médico poderia ser um cara que matou o paciente porque para curar da febre. Morreu, morreu frio, morreu sem febre nenhuma. Negócio de maluco isso. Depois vem, na minha cabeça aqui, vem o Alan Greenspan. Alan Greenspan fez o contrário, baixou a taxa de juros. Foi a época da grande moderação que ele imaginava que a China estava tirando muito gente do campo, e gente do campo estava vindo para o trabalho, e isso estava reduzindo os salários, a mão de obra, isso estava fazendo com que houvesse moderação. Mas, só como todo bom economista, só vê um lado da questão, não vê o outro. Com a taxa de juros baixa por muito tempo, o que é que acontece? Vão acontecer ilhas de explosão monetária, de crescimento monetário. Vai ser imobiliário, vai ser carro, vai ser. Por quê? Porque a inflação ele não aumenta os juros, deixa ali baixo, e as pessoas estão percebendo isso e vão começar a comprar. Juros baixos é ótimo para se comprar imóveis. Aí vão se enturbar de imóvel, porque sabe o que é que vai acontecer lá na frente? Como um bom economista, ele não tomou as medidas necessárias no tempo exato, deixou que explodisse a dívida imobiliária, uma explosão total nos Estados Unidos. Esse economista foi o bom, um dos melhores economistas de todos os tempos. Ele, Paul Volcker e Benny Bernanke. O que Benny Bernanke fez? Benny Bernanke, na véspera da grande crise, ele dizia: olha, tudo tranquilo, a economia está normal, tudo tranquilo, não tem nada a mexer. Daqui a pouco, ele não terminou de fechar a boca. A crise desabou como uma grande avalanche, derrotando tudo que passava pela frente. Ele tomou medidas interessantes, como o quantitative easing, realmente salvou a economia. Em um certo ponto, não deixou que a economia fosse para o buraco, mas o custo foi gigantesco. O Banco Central, Fed, multiplicou, acho, por 15 ou 20 vezes o ativo dela para salvar a economia. E aí, 12 anos depois, o Ben Bernanke é conhecido como um grande profissional, PhD de Harvard, parece? Não sei se era de Harvard, agora está do MIT, PhD do MIT. Acho que ele foi até colega do melhor economista que o Brasil tem, o André Lara Rezende. Foi colega do André Lara Rezende. Eu acho que sim. Eu li alguma coisa no livro do Lara Rezende, ele falando do Ben Bernanke. E aí, Ben Bernanke diz nessa entrevista, ele tinha uma frustração muito grande, porque ele agiu naquela época sem saber mesmo o que estava ocorrendo. Já pensou? E os economistas agem assim, então tiro no escuro e espero que vai acontecer depois. Se salvar alguém, tudo bem. Se não salvar, o que é que faz? Meu amigo, saber matemática é muito bom, ótimo. Eu acho que ajuda muito a teoria econômica, lógico. Mas saber contabilidade é muito importante, mas muito importante. Por quê?
que a economia depende da contabilidade. As teorias, como é que as teorias vão ser comprovadas? Como é que as empresas vão apresentar seus resultados e saber se elas estão boas ou não? Meu amigo, no fundo eu acho que o profissional deveria ter tanta matemática quanto contabilidade, é isso que eu acho. Agora, esquecer contabilidade foi um erro, um tiro no escuro que deu muito errado para eles. Eu acho que ele achava que contabilidade é uma coisa assim, no-brainer. Não precisa muita preocupação, porque o princípio da partida dobrada, quão simples é, né? Todo débito corresponde a um crédito igual valor. Mas se olhar o princípio da partida dobrada, surgiu a contabilidade. Aliás, pegou a contabilidade e transformou numa ciência, né? Eu tenho algumas questões sobre isso, mas não vou entrar agora. E depois, moeda. Não se entende moeda se não entender débito e crédito. Simples assim. É por isso que o economista não sabe o que é moeda. O economista está pensando que a moeda fiduciária é mercadoria, que ele pode comprar moeda mercadoria. Tem muito economista que não sabe que a moeda fiduciária não tem mais reserva de valor. Moeda fiduciária não tem reserva de valor. Quem tem reserva de valor são as moedas mercadorias. E além do papel da moeda, ela como mercadoria pode ser vendida. Por exemplo, o ouro. Se os Estados Unidos dizem assim, não aceito mais o ouro como moeda, o dólar ouro como moeda, eu pego aqueles dólares que eu tenho na gaveta, peso e vendo. Isso é que é reserva de valor. E a fiduciária tem o quê? Vai pesar os bits do computador? Mas tem muito economista que não sabe disso. Na realidade, moeda fiduciária pode ser no máximo poupança, mas não reserva de valor. Tá certo? Ok, meus amigos. Por enquanto, acho que é só. Mas gostaria de abrir os olhos dos profissionais. Se você é um profissional que atua na área de atividade econômica, pense bem. Você, qualquer que seja a profissão sua, seja economista, seja engenheiro, seja advogado, principalmente se você pretende ser presidente de empresa, diretor de empresas, etc., lá na frente. Sabe qual será o seu sucesso nessas profissões, nessas funções? É você conhecer os números da sua empresa. Só para conhecer os números da sua empresa, meu amigo, você vai ter que se rebolar. Vai ter que aprender o princípio da partida dobrada e aprender contabilidade, senão você nunca vai saber, como a grande esmagadora do economista não sabe. Não sabe isso. Eu sou economista, mas eu, por acaso, comecei a vida trabalhando no Banco Econômico da Bahia. Então, era na contabilidade que eu me virava. E fui sentindo a importância da contabilidade. Ok? Então, eu faço a sugestão para vocês. Olhem com atenção. Eu estou abrindo uns cursos, não estou te vendendo, não. Estou dizendo que estou abrindo, vai estar aí. Quem quiser comparecer, eu acho que é muito bom. É um expertise em Account 5G e vai ensinar realmente o que é contabilidade e como funciona o sistema contábil. E o outro é lucro, uma definição com precisão cirúrgica. Do lado da contabilidade, é o único curso no mundo, é o único curso no mundo que vai mostrar, e está mostrado nesse livro, a base do curso, o livro texto é isso aí, né? Vai mostrar o erro da contabilidade, como aconteceu e como corrigi-lo. É o único livro no mundo que faz isso, até o presente momento. E sem nenhuma arrogância, apenas
sinceridade. Eu sou o único professor do mundo que posso dar aula sobre isso. Esse sou eu quem encontrou o erro e quem mostra como o erro é corrigido. Eu tenho a impressão, nos meus cursos, o único professor que pode dar aula sou eu. Porque ainda, só depois desses cursos, começarem a aparecer os novos professores, já com a nova account 5G, poderão dar aula. Na realidade, eu até brinco aí com os amigos, que esse meu curso serão tarja preta, porque para dar um curso desse, somente eu. Ou alguém que eu disser, esse pode dar aula. Que ninguém vai dar, porque ao descobrir o erro, eu descobri muitas coisas inéditas na contabilidade e muitos outros erros dentro da contabilidade que nós estamos usando atualmente. Ok, meus amigos? Preste atenção nisso e procure se informar a respeito de contabilidade, que é a coisa mais importante na atividade econômica é contabilidade. Um abraço e até a próxima.